Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live com o Franklin Templeton. O Luiz está aqui hoje com a gente para conversar um pouquinho sobre a história dele, sobre a carreira, sobre o dia a dia, né? E como que a Franklin usa seus produtos, as estratégias, e todo esse mundo dessa gigante gestora aí, né? Todos os braços que ela possui pelo mundo inteiro. Então, Luiz, até para repassar um pouquinho, né, o escopo aqui do Challenge, todo o pessoal aqui está imerso, né, em algumas lives com gestoras durante essa semana e basicamente, né, a gente vamos ter 2 semanas. A primeira semana são apresentação de produtos, estratégias e tudo mais, e a segunda semana de lives um pouquinho mais voltada a mentorias específicas sobre risco, sobre asset allocation mais propriamente dito, e coisas mais ali na vírgula, né? Então, basicamente, a proposta aqui é que esses participantes ouçam essas lives, aprendam sobre esses produtos, né? E desenvolvam, né, uma tese de investimento própria para construir uma carteira, né? Então, a Liga aqui vai disponibilizar, né, um pacote de ativos, né, para eles poderem estar investindo, né, utilizando dentro da carteira de investimento deles. E aí entram os ativos aqui da Franklin, das outras gestoras, algumas ações também que estão em maior movimentação aí no mercado. E aí o que vai ser avaliado e vai ser produzido, né, na verdade, pelo pessoal e com as mentorias, com os plantões aqui nossos também de dúvidas e tudo mais, é uma carteira que tem um racional, né, bem embasado, uma tese, né, que seja sustentada por fatores macroeconômicos, micro, estratégia dos ativos, risco e tudo mais. Então, é uma ideia de construção de uma linha de pensamento junto com os produtos dos nossos palestrantes aí, dos nossos parceiros. Que Então, legal. ficou claro? Vou. Não, claríssimo, claríssimo, Beleza. Bruno. Passo então a palavra para você, Luiz. Seja muito bem-vindo aí ao Financial Invest Challenge. É uma honra ter você aqui conosco para passar um pouquinho aí de tudo que você vive e tudo que você aprendeu e aprende todos os dias. Espero que seja muito proveitoso aí todos os participantes, não só do Challenge, mas da Liga também, que com certeza aí estão assistindo via YouTube. E aí, fique à vontade, Luiz, caso queira que eu faça as perguntas no meio, no final, você que manda, beleza? Obrigado. Imagina, Bruno, que é isso. Primeiro, eu agradecer a todos vocês aí o convite. A gente está super contente de estar mais próximo de vocês. Acho que eu entendo que dentro desse universo aí enfim, acadêmico de vocês, tem uma série de tópicos, então, talvez não com tanta profundidade, esses assuntos aí de asset allocation, basicamente nas classes de ativos existentes lá fora. Então, claro, né, na medida do possível aqui nesse tempo disponível aqui que a gente tem para trocar essas figurinhas, vou tentar passar o máximo de informações que eu puder para ajudá-los também nesse processo. Mas acho que começar, né, me apresentando, acho que apresentando também um pouco a empresa que eu trabalho, e aí depois a gente até acho que vale a pena a gente falar mais dos produtos, e acho que talvez pelo nosso métier ser muito esse nicho de mercado internacional, acho que valeria a gente comentar bastante dos produtos offshore. E a gente tem uma presença super importante aqui no Brasil também, mas eu acho que seria legal a gente focar em uma coisa para que seja mais proveitosa aqui a nossa conversa. Com Mas, enfim, certeza. antes de mais nada, acho que só contando aí um pouco do meu histórico, né? O meu nome é Luiz Assadurian, eu tenho 32 anos, basicamente, desde os 14 anos, eu tinha muita vontade de entrar no mercado financeiro. Meu pai tinha me dado recursos ali para eu aprender a investir no mercado. Claro, né, como qualquer investidor, comecei errando, perdendo dinheiro aí, fazendo testes efetivamente. Mas acho que na prática, o que vocês vão aprender trabalhando nesse mercado é que não tem curso, não existe claro, existem, né, ferramentas, existem conceitos e modelos que ajudam a gente de fato, né, ter uma maior assertividade, mas
tem muita coisa que a gente só aprende no dia a dia, porque o mercado é muito dinâmico e o mercado muda bastante, né? Até, enfim, a gente pensar ao longo dos anos que a gente não tinha home broker antes, era tudo assim, por voz, até a gente mudar para o ambiente de computadores, até hoje, né, que a gente tem aí basicamente, né, enfim, vários traders, várias gestoras também operando high frequency ou alguns tipos de, enfim, até modelos matemáticos que operam, né, automaticamente, né, a partir de parâmetros que são pré-estabelecidos por eles. Então, acho que o mercado ainda continua em mudança, né? E a gente aqui no Brasil ainda está um pouco atrasado, né? Mas eu acho que eu comecei lá atrás com a vontade de entender como é que funcionava o mercado financeiro e basicamente trabalhei um pouco, né, com consultoria de M&A com um professor meu. A gente fez ali um projeto basicamente por uma das empresas, aliás, uma empresa que queria comprar um dos braços do Grupo Votorantim lá atrás. Depois também desse trabalho, eu comecei numa empresa de investimentos que estava abrindo em Alphaville, tinha filiais em outros lugares. Então, comecei nessa empresa ali como funcionário, depois me virei sócio, acabei conseguindo depois comprar os clientes dessa empresa para abrir o meu próprio escritório. E claro, né, de novo, sendo bem novo, né, a gente vai aprendendo bastante meio que enquanto o carro está andando, a gente, que nem o pessoal fala, né, troca o pneu, troca o volante, troca tudo ali na hora. Então a gente, obviamente, né, vai aprender. Então trabalhei quase 4 anos nesse escritório de gestão de patrimônio, né, que a gente fez lá atrás. Fui um período também, né, trader da mesa proprietária no Bancob. Depois também trabalhei na Giant Steps, que talvez seja conhecido de vocês, né? Acho que para colocar lá, enfim, eu ajudava, eu fazia não só a parte, né, de desenvolvimento da empresa, né, de trazer novos investidores, mas também ajudava no lado de seleção de fundos multimercados ali para fundos de fundos que eles tinham dentro de casa. Então, acho que foi interessante por essa ótica. E, enfim, e depois passei ali para trabalhar na Aditus, quando eu tive contato com o mundo institucional. Eu tinha basicamente uma carteira de quase 50 bilhões de reais, para a qual eu prestava consultoria de todos os aspectos que vocês podem imaginar, de risco, enfim, na hora de escolher também fundos de investimento para esses fundos de pensão, na hora de fazer um ALM, né, o casamento de ativos e passivos, a gente se envolvia também no processo, então conheci muita gente e também era o responsável por fazer a avaliação qualitativa dos gestores. Então, acho que nessa posição também aprendi muito, né, do mundo não só onshore, mas comecei a aprender do mundo offshore, nessa posição como consultor, e eu tinha acesso a todas as gestoras que provavelmente vocês estão conversando, né, as grandes casas procuravam a gente porque a empresa, na época, tinha basicamente um total de mais de 200 bilhões de reais de clientes para os quais prestava consultoria e a gente, enfim, sendo bem influente nesse processo de tomada de decisão. E claro, né, acho que vendo as mudanças que estavam acontecendo no mercado, basicamente eu vi que esse nicho de exterior tinha ali total condição de crescer, não só por ter um juros mais baixo, né, como a gente tinha ali, né, entre 2018 até agora aqui, começo aí de 21, mas também pelo fato de a gente entender que o mercado brasileiro é muito limitado em termos aí de tipos de fundos, em termos de estratégias mesmo, né, que eu quero dizer, e até setores, muitas vezes a bolsa é limitada nos tipos de empresa que podem oferecer para os clientes finais, né? Então, eu vi que isso ia crescer e fui convidado para trabalhar na Legg Mason, né, que é uma grande holding americana e que esta, né, então, foi comprada pela Franklin Templeton, que é onde eu estou, né? Que aqui, basicamente, meu trabalho é realmente trazer, né, novos investidores, também trabalho como fazendo uma figura que a gente chama aqui de especialista de portfólio, que é uma pessoa que conhece profundamente as estratégias para poder passar o que está acontecendo em termos de mudanças nas carteiras, assim por diante.
E basicamente eu falo com todo tipo de cliente, né? Desde o do institucional, né, que engloba aí fundos de pensão, seguradoras, RPPS, né, que são os fundos de pensão de cidades e municípios, até, por exemplo, private banking, os próprios bancos, XP, BTG, escritórios dessas plataformas, e family offices, enfim, qualquer tipo de cliente, com exceção das pessoas físicas, né? Então, enfim, eu queria, acho que dar esse primeiro panorama, né, mostrando, acho que um pouco dessa trajetória, e eu digo para vocês, acho que eu só consegui entender também o que eu gostava de fazer ao longo do processo, né? Acho que eu fiz várias coisas ao longo da carreira, mas acho que essa parte de desenvolver um negócio, de é, é, trazer algo que não existe aqui para o Brasil e conseguir criar uma história de sucesso é algo super legal. Trazendo, enfim, coisas diferentes para o mercado brasileiro, de mercados mais desenvolvidos ou de outros mercados emergentes que a gente entende que tem um cenário prospectivo mais positivo em relação ao mercado brasileiro, por exemplo, ou enfim, que seja como complemento. Então, acho que essa é a minha história, né? Tô aí basicamente há cerca de 12 anos de experiência no mercado. Acho que, de novo, todo dia a gente aprende, né? Como o próprio Bruno falou, e a gente todo dia aprende cada vez mais. E acho que para iniciar a conversa, eu queria mostrar um pouco aqui só, acho que da empresa. Eu falei muito de mim aí também. Queria falar um pouquinho da empresa e depois a gente já pula um pouco para os produtos, acho que um pouco do que a gente faz. E até pensando aí no challenge de vocês, tipos de estratégia que eu acho que são importantes para compor o portfólio de vocês. Mas acho que antes, rapidinho aqui, só fazer um breve institucional aqui para explicar quem nós somos, acho que dados gerais, né, para quem ainda não conhece a gente. Só compartilhando aqui minha tela, e aí, por favor, eu vou pedir para vocês aí me darem ok quando vocês virem minha tela só. Vamos ver se agora vai aqui, peraí. Você está aparecendo aí para vocês já? Sim, está aparecendo. Excelente. De novo, vou tentar ser bem breve aqui, Bruno, para a gente conseguir aproveitar. Por favor, também, depois que a gente for entrar mais nos produtos e mais pensando em asset allocation nos produtos, fica à vontade para a gente bater mais bola, que acho que é mais legal até do que só eu expor. E acho que, falando da empresa, números gerais, quem que nós somos, né? Basicamente, a Franklin Templeton é a sexta maior gestora independente do mundo. Nós gerimos 1,5 trilhões de dólares globalmente. Temos escritórios em 34 países, com mais de 70 anos de mercado, 1.300 profissionais de investimento. São mais de 10 mil funcionários, mas são 1.300 pessoas aqui dedicadas à análise e gestão de fundos, ETFs também, enfim, outros tipos de veículo. Nós temos capital aberto na Bolsa Americana, na NYSE. Inclusive, fomos a primeira gestora de recursos a compor o índice S&P 500. E, basicamente, acho que vale a pena também mencionar que não só nos 34 países que eu mencionei que a gente está presente, mas pela capilaridade que nós temos de conseguir distribuir os fundos globalmente, nós temos aí investidores em 165 países, né? Então, esses 165 países a gente tem investidores de todo tipo, né? Institucional, basicamente varejo também, family office em geral também. Então, a gente tem uma abordagem, uma abrangência grande. E olhando em termos de tipos de estratégia, aqui à direita, vocês podem olhar um pouco aí da composição da nossa classe de ativos. Então, claro que renda fixa é uma parcela relevante, como de qualquer gestora também grande como a gente, mas a gente tem também bastante estratégias ativas, não só passivas ali de renda fixa, com bastante sucesso histórico, e até algumas aqui no Brasil. Ações, basicamente 15 e 36 bilhões de dólares em estratégias de ações. Alternativos, 140 bilhões, isso inclui private equity, venture capital, inclui hedge funds também nessa conta. Então, é bem representativo também dentro do todo.
multi-asset aqui, acho que é só para também exemplificar, não são só fundos que têm diversas estratégias na mesma carteira, mas aqui a gente está mostrando, na maior parte dos casos, são carteiras que a gente criou a partir de alguma demanda de um cliente nosso. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem fundos de pensão que queriam um tipo de estratégia, um mandato que fosse feito para ter uma performance melhor do que CDI mais 6%. Com isso, a gente olhou lá fora todas as estratégias que existem no mercado e não só do nosso grupo, tá? Aí a gente consegue aqui até criar uma carteira com outras gestoras e a gente monta esses mandatos customizados para esses gestores. Então, os grandes fundos de pensão têm alocação com a gente também nesse tipo de estratégia de customizado, né, tailor-made, mediante o que cada um quer, e faz parte desses 150 bi. E aqui só os 63 bilhões são aqui fundos caixa, né, fundos aí equivalentes ao que a gente tem de DI aqui, mas aqui no caso o money market dos mercados globais lá fora. Só para fazendo um fechar adendo aqui, Luiz, Bruno, eu por acho que favor. então vocês estão aí atentos aí a hoje, né, sobre a decisão da taxa de juros aí aqui no Brasil, né? A gente sempre comenta aqui dentro da liga, eu acho legal dizer isso para o pessoal, né? A renda fixa ainda é o grande mercado, né? Que move mercados. A gente sempre, acho que quando a gente está longe assim do mercado financeiro e está começando a entrar, a gente acha que só vamos conseguir fazer um bom investimento investindo em ações e porque vão valorizar e tudo mais, que esse é um mercado mais dinâmico e tudo mais. Mas ao longo dos anos, a renda fixa continua muito forte, né? Sem dúvida. E esse é um excelente ponto, Bruno, porque até se você pensar, aliás, tem duas coisas. A parte mais fácil, né, que acho que é isso até que você falou bem, de maneira relativa, se a gente pensar o nível de juros, né, de 2 dígitos, se torna muito mais atrativo, né, quando a gente pensa que a volatilidade de CDI ali é nada, né, então você é praticamente zero ali, e enquanto renda variável a gente tem, sei lá, olhando ali de 2013 até 2020, é uma vol ali, média de 24% ali, né, então sem dúvida enfim, algo que tira investidores da bolsa para trazer para a renda fixa. Mas também quando a gente pensa, né, pela ótica do valuation, né, como a gente avalia empresas, a gente desconta, né, o fluxo de caixa futuro dessa empresa por uma taxa e, obviamente, quando a gente tem uma taxa mais elevada, né, quer dizer que o valor da empresa vai ser menor, né? Você acaba descontando com uma taxa maior, o seu valor aí da empresa é menor. Então, isso, obviamente, vai fazer com que as empresas também tenham um valor esperado à frente menor. Então, acho que isso, sem dúvida, é uma dificuldade que a gente vê aqui no Brasil, de ter aí, enfim, esse nível de juros cada vez maior, a gente vê o mercado se desenvolver nesse cenário. Mas o que a gente sempre traz, acho que como contraponto, é que quando a gente fala em renda fixa, a gente fala também em LTNs, em títulos de crédito, a gente fala em NTNBs, enfim. E com isso em mente, a gente está aí exposto ao risco Brasil. E muitos desses títulos têm, né, o que a gente fala, né, a marcação a mercado. Então, qualquer momento que a gente tem uma abertura da taxa de juros pela aversão a risco, isso vai fazer com que você, na renda fixa, perca dinheiro, né? Então, o que a gente fala e sempre ressalta é importante vocês também pensarem em investir em outros domicílios, em outros mercados que não tem nada a ver com o mercado brasileiro, né? Se tiver greve dos caminhoneiros, se tiver gravação do Joesley com o Temer, se tiver, enfim, agora o Bolsonaro um estouro do teto dos gastos, né, como a gente tem visto aí que é o caso, a gente vai estar mais protegido. Então, acho que o que a gente gosta e tem feito muito, né, junto aos grandes investidores aqui no Brasil, é colocado isso. Acho que não está só no risco Brasil, porque renda fixa também, né, marca só mercado, né, esse valor diário justo do seu ativo, ele vai ser prejudicado e você perde dinheiro. Então, vale a pena estar em outros mercados que são descorrelacionados, né?
Dito isso, não sei se vocês estão vendo a tela aqui ainda, parece que ficou preto aqui para mim, perdão. Estamos vendo, tá Perfeito, saindo. Bruno. Beleza. Dito isso, eu queria só finalizar aqui a parte institucional, só colocando aqui para vocês que no final do dia, vocês podem entender a Franklin como uma holding que tem várias gestoras de recursos. Então, são 10 gestoras, cada uma tem uma expertise distinta, elas são totalmente independentes, querendo dizer que se você perguntar, por exemplo, para a Western Asset qual a percepção que ela tem para a inflação no mercado americano, talvez seja diferente do que a Brandywine tem, talvez seja diferente do que a ClearBridge tem. Então, cada uma tem sua equipe, processo de investimentos, elas não se conversam nesse sentido, e elas também atuam em estratégias diferentes. Né? Só para dar exemplos super rápidos, que talvez a gente vá falar mais aqui, por exemplo, a ClearBridge é uma gestora focada mais em mercado americano de ações, é uma gestora que tem 200 bilhões de dólares sob gestão, a continuidade do Citibank Asset, e é uma estratégia que aqui no Brasil a gente teve muito sucesso, né? Só para vocês terem ideia, né, de dimensão, a gente trouxe essa estratégia de empresas, né, large cap de crescimento, growth, e basicamente a gente tem a versão, né, da própria ClearBridge, né, o fundo ClearBridge Large Cap Growth, que tem cerca de 400 milhões de reais hoje, e o fundo da Western, né, o Western BDR, que utiliza exatamente essa mesma estratégia da ClearBridge, né, e implementa isso aqui no Brasil, uma estratégia que tem mais de 4 bi de reais, né, que é um fundo aí bem famoso aí na indústria. Então, é só para dizer que também essas estratégias de exterior cada vez mais estão populares, né, acho que é importante colocar. E para fechar, só pontuando aqui mais 2 exemplos rápidos, a Clarion Partners, por exemplo, é uma gestora de real estate, basicamente nessa parte de imóveis. Ela é uma das maiores parceiras da Amazon no mundo, da Under Armour, na formação ali na construção de centros de distribuição. Ela também, enfim, é muito forte, né, nos mercados ali que a gente chama de multifamilies ali, de imóveis no mercado americano. Então, acho que é uma gestora também super importante nessa parte de real estate. E, por fim, acho que só mencionar a K2 Advisors, que também eu queria falar um pouco mais hoje, que é uma gestora que é enfim, eles fazem curadoria de hedge funds. Então, eles vão olhar globalmente as melhores casas em cada classe de ativos. Então, aqui a gente seleciona várias empresas para investir. E o que a gente passou a fazer depois de criar, né, esse fundo de fundos, a gente muitas vezes gostou tanto de algumas estratégias que a gente vende elas individualmente. Então, são gestoras que a gente consegue acessar, que não são do grupo, que vão ali estar sempre próximas da gente, a gente tem total informação, transparência do que eles estão fazendo, e a gente tem distribuído essas estratégias globalmente. Então, enfim, aqui eu quis dar essa introdução, acho que para vocês entenderem um pouco aí do tamanho, né, da magnitude da empresa, mas também acho que dá alguns exemplos já da nossa cabeça, da nossa expertise, né, acho que como que a gente opera, né. Com isso, acho que iria pausar aqui, não sei se o Bruno tem alguma pergunta, senão a gente pode pensar mais aí na parte de asset allocation / produtos aqui na nossa conversa. Luiz, acho que ficou super claro. Eu acho que essa dinâmica, né, de você ter um grupo representando várias empresas embaixo é muito legal e de forma independente, né? Isso que eu acho interessante. Cada um com a sua história, cada um com o seu foco, né, e sua expertise, fazendo com que o grupo, de modo geral, cresça, né, em conjunto. Eu tenho uma dúvida, só que é um pouquinho, acho que um pouco fora Imagina, fica à vontade. Dos produtos, mas vocês são listados, né, na Bolsa, e eu queria entender qual que é a diferença, né, de uma gestora listada na Bolsa e de uma empresa listada em Bolsa. O que muda? Qual a dinâmica? O que vocês precisam cumprir? Como que é aberto? Como que funciona isso? Eu acho que tem muitas similaridades, se você pensar, a gente é cobrado igual por resultados, né? Acho que a gente tem total transparência das coisas que a gente faz aqui. E claro, acho que eu diria para vocês, como acontece, né, mundo afora,
até o próprio presidente do JP Morgan e o Warren Buffett também já falaram várias vezes dessa questão, né, que o investidor quer sempre ver, basicamente, se a empresa vai conseguir entregar um resultado, né, um earnings melhor do que o esperado, né, um lucro melhor do que foi esperado pelos analistas. Então, obviamente, a gente tem que sempre tentar entregar, né, um resultado ali para, vamos dizer, cumprir com esse esperado, mas sempre pensando no longo prazo. Então, acho que primeiro, assim, sem pensar na diferença entre empresas e assets, mas pensando em assets listadas e não listadas em bolsa, eu diria que a gente tem que administrar essa expectativa, né, de ter que cumprir no curto prazo com esse objetivo, né, de ter uma entrega também de maior PL sob gestão, de maior lucratividade, e ainda assim ter um business que faça sentido no longo prazo. Então, acho que esse é algo que eu poderia trazer. Em relação a empresas, acho que é mais assim o tipo de business mesmo, né? Acho que são business diferentes, e talvez acho que pensando de maneira o que difere que acho que realmente a gente não está na economia real, né? Acho que é um pouco diferente, até a gente está menos exposto aos ciclos que a economia real está, porque às vezes a gente tem também gestoras de fundos de retorno absoluto que performam bem em vários cenários. Então, enfim, agora de diferenças em ter uma empresa listada de economia real e de mercado financeiro, acho que pouca coisa, é mais assim a natureza do negócio mesmo, né? Perfeito, ficou claro. E você comentou no início ali, né, que vocês acabam, vocês disponibilizam produtos, né, para pessoas jurídicas, né, grandes empresas, né, investidores aí institucionais. Vocês abrem esses produtos para pessoa física ou não? Claro, e até desculpa também de não ter sido tão claro, mas todos os fundos que a gente tem hoje na plataforma, desculpa, na prateleira, são produtos que são distribuídos em todas as corretoras que vocês têm acesso aí. Por exemplo, XP, BTG, Isinvest, Genial, Warren, Guide, Orama, poxa, eu esqueci alguma, enfim, mas Tem tantas agora. então são realmente, a gente está em todas as plataformas, né? Inter também, né? Esqueci, enfim, mas vocês têm acesso. E o que eu quis dizer é que eu, por exemplo, eu não falo com investidores, pessoa física. Eu falo eu sou B2B, entendeu? Eu falo com bancos, eu falo com empresas e com fundos de pensão institucionais, mas não com o cliente final, né? Então, se você quisesse investir, você teria que investir através de um escritório da XP, por exemplo. Legal, ficou super claro. Bom, Legal. acho que desse tema assim mais institucional, acredito que não temos nenhuma dúvida. Então, acho que pode tocar o barco. Não, fechado, Bruno. E novamente, por favor, me interrompa para fazer perguntas também. Acho que é super, super legal, né? E aí, acho que entrando mais aí na parte de asset allocation e aí produtos e estratégias que acho que vocês podem pensar. E aí, só um parênteses super rápido. Esse é um tema que me agrada demais. Asset allocation, acho que eu comecei, né, sempre lendo muito, né, e novamente, na prática, sempre diferente, mas talvez um livro que eu sugiro aqui para a gente recomendar ao pessoal, né, do David Swensen, que é o Pioneering Portfolio Management, né, que em português é Desbravando a Gestão de Portfólios, eu acho. É uma versão que a Itajubá trouxe traduzida, né, do David Swensen, que, enfim, faleceu até ano passado, era o gestor do Endowment Fund de Yale. E é um cara que, enfim, fora, né, os números, né, de ter tido um sucesso enorme, eu acho que é um cara que também estava à frente, né, em muita coisa e tem muito esse viés para produtos alternativos, acho que trazer coisas que são realmente descorrelacionadas. Então, acho que já trago aqui para vocês esse fundo, né? Desculpa, esse fundo não, esse livro, para vocês olharem depois aí com calma e se interessar, lerem, acho que vale super a pena como primeiro livro. E por quê? Né? Acho que quando a gente pensa em montar uma carteira, a gente
tem várias etapas, né? A gente tem que pensar em, basicamente, todas as classes de ativos que a gente quer que sejam elegíveis, né? Basicamente, enfim, até um exemplo que a gente, às vezes, eu vejo vários family offices fazendo, pegando, por exemplo, o portfólio modelo da UBS ou da Morgan Stanley e do Citi, e aí para ter uma base, né, de início, mas assim, a ideia normalmente é sempre tentar ali setar retornos esperados, né, para cada classe de ativos, para você primeiro ter uma visão geral, né, do que esperar, né, de cada classe de ativos à frente, que é difícil, né, sempre essa é, sem dúvida, a maior dificuldade que vocês iriam encontrar ao montar um portfólio. E claro, né, acho que o modelo de asset allocation que vocês vão utilizar, né? Claro que se vocês fizerem um curso, né, mais básico, acho que vai ter basicamente ali o mais famoso Markowitz, né, que acho que foi o grande disruptor lá atrás, de trazer ali entre essa questão da descorrelação entre os ativos, né, de buscar essa fronteira eficiente. Mas, enfim, o mundo tem evoluído, né? Tem bastante gente que usa também o próprio Black Litterman, né? Que basicamente o que ele faz é utilizar qual o tamanho, né, de todas as classes de ativos como base, como ponto de partida, como se fosse uma figura do que os investidores estão investindo hoje. E a partir daí, né, desse market cap, né, do peso, né, feito pelo market cap de cada classe de ativos, basicamente você definiria ali qual que é a sua expectativa para cada tipo de estratégia, né? Você está mais otimista em relação a um do que em outro. Então, é um modelo ali que a gente vê sendo muito utilizado lá fora. Inclusive, a empresa de soluções que a gente tem, um dos modelos que a gente utiliza é um Black Litterman, só que é modificado, né? A gente teve nossas modificações. Mas acho que só para dar aí um preâmbulo, né, de como eu pensaria. E claro, né, aqui a gente pode pensar, eu quero fazer só um portfólio de equities, quero fazer um portfólio de equities, né, renda variável, renda fixa e alternativos. Então, acho que o céu é o limite, né? As classes de ativos são as mais diversas. O mercado brasileiro ainda tem pouca opção, né? Mas o mercado lá fora é muito extenso, né? E com isso, né, e tudo em mente, né, feito esse preâmbulo aqui de asset allocation, eu queria só mostrar um pouco aí da figura geral das estratégias que a gente tem aqui na prateleira, só para vocês terem uma ideia também. Peraí, que eu parei de compartilhar. E aí, acho que pensando em como montar, né? Acho que o que incluir, o que não incluir. Então, por exemplo, essa é a prateleira com todos os fundos de exterior que a gente distribui hoje aqui no Brasil. Então, são fundos aqui locais que investem em uma estratégia que fica ou em Luxemburgo ou na Irlanda, né? Ficam domiciliadas lá, mas, enfim, são estratégias que têm, enfim, são diferentes estratégias, né? Então, aqui só para dar exemplos, começando aqui pela parte verde, aqui embaixo que vocês estão vendo, a gente tem um fundo, por exemplo, que investe nas maiores empresas maiores e as que mais crescem no mercado americano, as ações que mais crescem no mercado americano e large caps, que é o ClearBridge US Large Cap Growth. E aqui eu acho interessante que, mesmo se você considerar que é um fundo sem a variação cambial, ele é um fundo que ele é pouquíssimo correlacionado com o mercado local. Isso até na prática, a gente consegue ver em alguns momentos ali de risco idiosincrático brasileiro, né, que nem esses exemplos que eu falei agora há pouco, né, de greve dos caminhoneiros, Bolsonaro, enfim, tomando alguma medida, ou a gravação do Joe Wesley, são momentos que a estratégia performou bem enquanto o mercado aqui derreteu, né? Então, acho que só começando por aí. A gente tem uma estratégia de ações Europa, que é da Martin Curry, que foca nas empresas de crescimento europeias também e que estejam alinhados com as tendências que estão acontecendo no mundo ali de basicamente futuro da tecnologia, escassez de recursos e mudanças demográficas. Então, a gente tenta identificar das tendências que estão mudando o mundo, quais são as empresas que estão se aproveitando dessas mudanças e também pensando em não só onde a empresa está domiciliada, né? Às vezes é uma empresa americana, mas a receita vem muito da China, a receita vem muito do Brasil.
Então, aqui nessa estratégia Europa e também na global aqui, são estratégias que a gente se preocupa muito com essa originação da receita, né? A gente tem um fundo de crédito também, global, né, que a gente está escolhendo aí, basicamente, o que a gente enxerga que tem mais valor no mercado de renda fixa. E aqui esqueçam um pouco essa questão de CDI, tá? Acho que o mercado lá fora é, assim, muito diferente do mercado local de renda fixa. Então, lá fora, a gente tem índices, por exemplo, né? Por exemplo, o Ibovespa de ações aqui no Brasil tem basicamente ali cerca de 50 a 70 ações nesse range. Um índice de renda fixa lá fora, que a gente acompanha, por exemplo, tem basicamente ali 10 mil papéis, assim, para vocês terem uma ideia. Então, assim, bem realmente desenvolvido, a gente tem todo tipo de estratégia, e aqui a ideia é a gente operar onde a gente achar valor, né? Seja mercado emergente, desenvolvido, mercado soberano, mercado de debentures de empresas de emerging markets, de mercados desenvolvidos. Então, a gente está buscando achar as melhores cases, né? Temos também um fundo de ações em infraestrutura, que busca aí encontrar as melhores empresas de infraestrutura que mais crescem também, enfim, que tem aí maior potencial de crescimento à frente. É um fundo global também que a gente gosta bastante. Tem bastante aí fundo de pensão, acho que investidores institucionais também investindo lá fora. O fundo só de small caps do mercado americano. Um fundo aqui de long and short de mercado americano. Um fundo long and short de tecnologia global. Como se fosse um fundo de fundos, né? Esse Alternative Strategies aqui é um fundo, basicamente, que vai buscar os melhores hedge funds lá fora para montar uma carteira multi-estratégia, que talvez seja algo que vocês estão tentando fazer com esse challenge, né? Então, acho que talvez é um fundo para vocês olharem com mais profundidade. E aí também outro fundo de Estados Unidos, que é core, né? Que é importante, também é um mercado super grande, e um fundo mais focado aqui em empresas enfim, com melhor avaliação pelos critérios ESG e que tenham 3 mulheres no conselho sempre de administração, né? Então, estou falando mais correndo, mas acho que só para dar uma dimensão, não só do que a gente tem, mas assim, um pouco da diversidade do que existe lá fora, né? Que aqui a gente está vendo já, acho que diferentes tipos de estratégia, regiões, tipos de market cap, né? Large, mid, small caps, e também pensando em estilos, né? Value contra growth, né? Valor contra crescimento. Então tem um pouco de tudo, e eu sei que demora para entender, né? Aqui esse todo. Acho que de repente o que eu gostaria de fazer é até começar com uma coisa, até mostrar um fundo com um pouco mais de profundidade, global, que acho que é um fundo até simples de se entender, mas ao mesmo tempo que a gente entende que ele é descorrelacionado da indústria, e eu acho que a gente tem aí um processo de investimento muito diferente da média, que faz com que a gente consiga ter os resultados que a gente tem, né? Então, acho que eu queria até perguntar, eu pensei em apresentar o fundo global da Martin Currie, mas, e aí, claro, né, pelo tempo aqui seria breve, mas, claro, Bruno, se você olhou aqui e falou, acho que seria mais legal falar da estratégia Y ou Z, não tem nenhum problema, a gente pode falar mais aqui, que eu acho que talvez essa global seja legal para mostrar um pouco do todo, né? Com certeza, Luiz. Eu acho que explicar, a gente conseguir focar, né, num tipo de fundo, num tipo de estratégia, eu acho que é bem interessante. Acaba até demonstrando um pouquinho o processo de análise, né, de um fundo, o processo de análise de um investimento. Então, acho que está super condizente com a proposta aqui, e é um produto que a gente vai disponibilizar também aqui na nossa cesta de ativos. Então, já fica aí como uma bela lâmina aí, né? Não, claro, legal. E só antes de eu mostrar, eu já, se possível, eu queria fazer a seguinte sugestão. Além desse, tem alguns fundos aqui que a gente chama de fundos de retorno absoluto, que são fundos, né, que basicamente são feitos para que eles possam operar bem, ganhar dinheiro em qualquer cenário, mercado subindo ou caindo. Então, acho que pensando pela ótica de montar um portfólio,
eu diria para vocês que esse tipo de caixinha, né, de fundos de retorno absoluto deveria com certeza estar incluso, ainda mais pensando no cenário prospectivo, né, que o Bruno aí falou do Brasil, né, que a gente tem um nível de juros cada vez mais elevado, só que mundo afora também, né, se a gente olhar de maneira geral, a inflação está mais elevada em vários lugares, a gente vê vários países aumentando juros, né, basicamente aí a gente tem vários países europeus, a gente tem Nova Zelândia, Polônia, tem Chile, Brasil aqui também, talvez ano que vem mercado americano, mediante aí o nível de inflação, a gente vê um movimento mais rápido. Então, esse nível de juros lá fora maior, ele vai fazer com que basicamente os investidores fiquem mais cautelosos em ir para ativos mais de risco como ações, né? Só comprado em ações. Então, a gente tem estratégias de long and short aqui para conseguir oferecer realmente, né, essa possibilidade aí para vocês de estarem com uma performance interessante, né, até protegerem nesses cenários de queda. Né? E até fazendo um adendo, Luiz, eu acho que a gente está num momento, né, onde as coisas estão mudando, né, exatamente assim, no cerne do mercado agora, que ele está mudando, né, a taxa até saiu já, acho que você já ficou sabendo aí, né, que subiu 1,5%, né? Isso já muda uma dinâmica e muda uma estratégia, né? Então, acho que o pessoal entender muito disso, pesquisar qual é a diferença, né, de uma taxa de juros estar aumentando, né? Por que ela aumentou? Quanto que o risco, né, fiscal ali influencia nisso? E quais são as opções fora do país também para abrir uma alternativa para esses movimentos é importante. Então, acho que, assim, é claro que a gente não programou nada disso, né? Mas o momento que a gente está realizando o Challenge é um momento que também as grandes gestoras e os grandes lugares também estão entendendo sobre as estratégias, né? Mudando posições, enfim, comprando, vendendo. Então, eu acho que é bem legal essa dinâmica. Com certeza, o Bruno. De novo, né? Acho que é em cenários desafiadores que a gente cresce mais, né? Então, talvez o pessoal que está fazendo esse trabalho agora, de fazer essa simulação, acho que pode colher frutos aí ainda melhores, né? Pensando por esse lado, acho que pode ser bem positivo. Uhum. E assim, acho que, de repente, até eu estava pensando aqui no fundo global, acho que até pelo tempo, né, para ser mais simples, né? Mas eu não sei, a gente tem mais 15 minutos só, né, Bruno? A gente pode, assim, estender, vai pela sua agenda mesmo. Fica tranquilo quanto a isso. Porque acho que, tendo em mente aí, a minha pergunta acho que era ser, eu estou com preocupação, você falou, vamos disponibilizar alguns fundos, vocês vão usar o histórico de cotas aqui do fundo local, é isso? Isso, mas assim, a gente fez uma pré-seleção, né, de alguns fundos, até são opções aí que a gente não disponibilizou para o pessoal ainda, porque a gente quer que tenha todas as palestras, todas as conversas e tudo mais, para daí todo mundo ter, né, todas as cartas na mesa e poder decidir. Então, a gente fez a seleção de alguns, mas assim, eu acho que entendendo e conversando com você, a gente pode adicionar outros ou substituir. Então, acho que vai muito do que você está transparecendo aqui para a gente, para entrar de acordo com a nossa possibilidade de investimento aqui. Então, fica à vontade quanto a isso, que a gente consegue naturalmente fazer uma alteração aqui, uma complementação das opções de investimento. Então, tudo que você ensinar aqui para a gente vai ser com certeza aplicado. Não, perfeito. Eu, na realidade, acho que até pensei aqui, e mudando um pouco, né, do que eu tinha falado, eu tinha pensado em falar de um fundo global de ações, né, mas acho que, com tudo isso em mente, talvez vale a pena até eu falar de um fundo que a gente está trazendo, até pensando nesse cenário desafiador à frente, mas é um fundo que já tem histórico lá fora. Então, para o Challenge, se for o caso, eu posso passar esse histórico da estratégia lá fora. De repente, acho que faz sentido para vocês também conseguirem montar aí. Com certeza, faz total sentido, Luiz. Beleza, Bruno. Então, acho que vamos falar dessa outra estratégia então, que eu tinha pensado aqui, que está nesse âmbito, de novo, de fundos de retorno absoluto, né, que funcionam bem, são feitos para funcionar bem em qualquer cenário. Vou falar aqui, claro, né, pelo tempo mais de maneira geral,
mas aí fiquem à vontade para ir fazendo perguntas também. Então, acho que, de novo, né, estão vendo minha tela? Tá vendo minha tela, Bruno? Ainda não. Agora começou. Isso, agora está compartilhando. Ótimo, ótimo. Então, acho que mais legal acho que do que o Fundo Global, pensando no cenário hoje, talvez faça sentido comentar dessa outra estratégia, que é uma estratégia long e short, de empresas de infraestrutura, energias renováveis e utilities, né? Basicamente geração, transmissão, distribuição de energia, entre outras, né? Então, é um fundo que a gente está trazendo para cá, um tipo de estratégia que a gente está trazendo para cá, pensando nessa dificuldade à frente, né? Porque, querendo ou não, a grande dificuldade é a gente olhar à frente e pensar, mercado americano, né? Claro, né? Vem crescendo aí desde 2009 sem parar, obviamente, e talvez continue nessa mesma atuada, né? Mas a gente pode ter um cenário desafiador, né? Com nível de inflação mais alto e pode ter algum tipo de, mais no curto prazo, algum tipo de queda mais momentânea das ações. Então, acho que a gente pensou, olhando para frente, que estratégia que a gente entende que funcionaria bem em diferentes cenários, em cenário de juros subindo, né? Independente se é subindo no Brasil, no mercado americano, europeu e assim por diante. Então, essa estratégia se chama Electron Global, é um fundo que, na realidade, não é de uma gestora do nosso grupo, o que eu acho até mais legal, porque aqui no caso, nós temos aquela empresa que eu falei lá atrás, a K2 Advisors, que é uma empresa que faz curadoria de hedge funds e seleciona os melhores boutiques. E ela investe na Electron há mais de 10 anos. Então, o que a gente fez foi fazer uma parceria com a Electron para que a gente conseguisse criar um fundo dentro da Franklin Templeton, que eles fizessem a gestão, mas que a gente fôssemos os responsáveis, de forma que a gente conseguisse não só monitorar o risco, mas entender o que estava sendo feito lá dentro. Então, a Electron é uma boutique super especializada e, na nossa opinião, a melhor gestora de ações globais de infraestrutura e utilities e energias renováveis. Então, acho que aqui eu já falei bastante de K2, né? Eu queria, acho que, até colocar alguns fatores que mostram para a gente por que realmente faz sentido a gente olhar para essa estratégia nesse cenário mais difícil à frente. Então, eu trouxe aqui 3 pontos principais. Primeiro, perfil de retorno, que olhando essa estratégia, ela é uma estratégia que ela não está acompanhando um índice de referência, né? Ela não está, basicamente, o que a gente fala, né? Capturando o beta. A gente está gerando alfa, né? Gerando retorno excedente, fazendo algo diferente até do índice que a gente se compara como referência, que é esse índice de utilities globais, o World Utilities aqui, esse verde. E o que a gente acha interessante, até na prática, se vocês virem aqui, desde o início em 2005, setembro de 2005 até agosto de 2021, a performance da estratégia da Electron foi 7 vezes maior do que o World Utilities. Então, isso mostra na prática, né, que a gente realmente é um fundo long e short de geração de retorno, né, e não aproveitando só, basicamente, a alta desse índice. E também acho que, para fazer aqui uma referência, a gente trouxe o S&P 500 também, para mostrar que desde o início, né, da estratégia, a gente teve uma performance 1,5 vezes melhor do que o S&P 500. E isso, basicamente, claro, eu estou comparando laranja com banana aqui, mas é difícil a gente bater, né, o índice que praticamente mais subiu de ações nos últimos aí 10, 12 anos. Né? Então, acho que é só para mostrar, acho que a nossa qualidade em escolher boas empresas, escolher más também empresas, né, empresas ruins para a gente operar vendido nelas, shortear, e também para proteger, né, em cenários mais adversos. Fora isso, né, pensando pela ótica aí da construção do portfólio, eu acho que o que você tem que pensar sempre, assim, um dos tipos de risco que existe, né, é o risco de mercado, que é a volatilidade aqui no caso, que a gente está falando, e o Sharpe, né, que basicamente ali está mostrando, né, o retorno da estratégia menos o custo, né, o risk-free rate, né,
Aqui a gente usa muito CDI, mas lá fora eles usam, né, a taxa de curto prazo do mercado americano. Então, é fundo menos essa taxa dividido pela volatilidade. Então, esse índice, Sharpe, ele está mostrando basicamente o quanto de excedente da renda fixa você consegue gerar com o nível de volatilidade. E na prática aqui, quanto maior, a gente está vendo que é mais eficiente, a gente gera um resultado maior. Então, na prática, a estratégia teve um Sharpe de 0,82 desde o início, contra, por exemplo, 0,54 do S&P e 0,14 do MSCI World Utilities. Então, acho que esse é um ponto legal para vocês pensarem, né, que o risco que vocês forem usar na carteira de vocês, vale a pena pensar que aqui a gente conseguiu, né, ser super eficiente, mais até do que esses principais índices que a gente está mostrando aqui. O drawdown também é máximo menor do que esses índices, né? Ou seja, né, olhando o pico em um fundo, né, o menor retorno possível em uma janela de um pico a um fundo foi metade do que o S&P 500, por exemplo. Né? Então, a gente também protegeu o portfólio em cenários de queda. Talvez, acho que para ficar mais fácil, se a gente olhar, né, na média, nos meses em que o S&P caiu, ele caiu em média ali 3,7%. E a estratégia, basicamente, caiu menos 0,3%. Então, acho que é só para dar uma ideia da dimensão, né, dessa performance que a gente tem em momentos ruins do mercado. E aqui, só como comparação, né, que eu falo que o mercado brasileiro é muito diferente do global, a volatilidade do Ibovespa, aqui olhando de 2013 a 20, estava na casa de 24,5% e da Electron 10%, né, menos da metade. Né? Então, de novo, né, números são importantes, mas, claro, você tem que pensar a origem desses riscos. Né? Aqui a gente está falando de infraestrutura e Bovespa a gente está falando do mercado emergente, que é o Brasil, né, que tem aí, enfim, alguns setores principais, bancos, commodities, um pouco de consumo, mas, enfim, é importante pensar na qualidade também do que vocês estão investindo, não só nos números, né? A diferença do drawdown aí ia estar bem maior, né? Com certeza, assim, é isso que a gente fala, né? Porque a gente sempre discute muito, né? Eu lembro que muita gente pergunta performance, mas uma coisa super importante é a preservação de patrimônio. Então, num fundo long and short, um fundo que realmente é long and short, é um fundo que vai conseguir proteger a carteira, né, em diferentes cenários de maior queda do mercado. Né? Então, acho que isso a gente tem feito com bastante maestria, vide essa informação aqui também que vocês estão vendo aqui, de drawdown máximo. Dito isso, acho que passando para o segundo ponto principal, porque eu acho que vale a pena investir na estratégia, descorrelação. Então, aqui, até achei legal a gente ir para essa estratégia pensando nesse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês, que ao olhar as principais classes de ativos lá fora, de risco no mundo de renda variável, o que a gente observa é que as correlações têm aumentado bastante. Né? Então, só como exemplo aqui, olhando ações do mercado americano, large e small caps, a correlação passou de 0,62 aqui nesse intervalo de 95 a 2000, para 0,83 aqui nesse intervalo de 2001 a 2007, e para 0,91 aqui nesse intervalo de 2008 a 2019. Ou seja, né, o que a gente está observando acontecer no mercado é que a correlação entre as principais estratégias de renda variável lá fora tem ficado mais correlacionadas. E, em contrapartida, quando a gente olha essa estratégia Electron, né, e por isso que chamou nossa atenção, quando a gente compara primeiro com a parte da esquerda aqui com índices internacionais, a correlação é zero com empresas tech, representadas pelo Nasdaq 100, 0,3 aqui nesse intervalo que a gente olhou de 2016 a 2020, com o índice de referência, que é o World Utilities, 0,5 com o S&P, o 0,57 com esse índice aqui de small caps americanas, e 0,6 com o MSCI World. E se tirar 2020, esses números caem ainda mais, porque 2020, novamente, né, quando tem um risco sistêmico, dificilmente vocês vão conseguir uma classe de ativo que não vai incorrer naquele risco também, né, dentro de ações. Em 2020 aconteceu isso, né, com a pandemia,
E, claro, as coisas ficaram mais correlacionadas um cenário de risco, né, uma crise, as correlações aumentam entre as classes de ativos. E aqui, eu também acho que, só para trazer também como exemplo, sem 2020, sem essa parte, né, mais contaminada pela pandemia, o S&P, a correlação vai para 0,22 com a estratégia Electro. Então, acho que isso é muito legal, né? E aí, pensando, se vocês estão falando mais com gestoras locais, talvez aqui faça mais sentido o que eu vou falar do que olhando para a parte internacional. Por quê? Ao construir um portfólio, vocês vão querer coisas descorrelacionadas, e aqui o que a gente fez foi, a gente fez algumas amostras dos principais fundos de ações, long bias e multimercado macro, aí, por exemplo, nomes, né? Dynamo, Brasil Capital, Bulgari, SPX, aí na parte multimercado macro, né? Capitalo, SPX, Absolute, Verde, e quando a gente observa essas amostras dos principais fundos, a gente também observa que a correlação com o Electron é muito baixa. Aqui na casa de 0,22 com multimercados e 0,47 com ações, por exemplo. Isso considerando 2020, né? Sem 2020, esse número ainda é muito menor. Então, aqui só queria, antes de falar da estratégia, só mencionar um pouco desse racional, né? Por que a gente acha interessante esse tipo de estratégia dentro da carteira, por ter essa descorrelação, por ter esse perfil de retorno diferente, né? Não está capturando beta, mas sim alfa, e basicamente, né, com um perfil bem consistente, a gente tem sido muito bons nos resultados, né? Com isso em mente, depois eu mando esse material também para o Bruno, né? E aí acho que só queria aproveitar aqui os minutos finais para falar rapidinho do fundo em si, equipe, para vocês terem uma ideia, processo, né, de investimentos, e a tese de investimentos, né? Basicamente, é um fundo long and short, como eu já falei, nessas três frentes aqui, de infra, utilities e energias alternativas, diferente de um fundo global, né, comum aqui, sei lá, sem ser nichado, que às vezes, olhar, sei lá, pode começar de mais de 3 mil ações, o nosso universo de 625 ações. Então, fica muito mais fácil a gente selecionar o que a gente quer e o que a gente não quer. A carteira vai ter 50 a 100 ações e a exposição líquida, né, ou seja, né, se a gente olhar ali, basicamente, o que está comprado menos o que está vendido, a exposição líquida, o net disso, né, vai ficar de menos 15%, na carteira fica menos 15% vendida, até 50% comprada. Historicamente, ficou 32% comprado. Eu não sei se esse conceito é muito diferente, ou se o pessoal conhece long and short também, Bruno, mas eu acho que, pensando em fundos para ter descorrelação, eu acho que esse tipo de estratégia, infelizmente no Brasil a gente tem pouquíssimos nomes que performam bem aqui no Brasil. Existem alguns sim, mas lá fora a gente tem muito mais casas, né? Não só a gente, mas muita gente também tem mais sucesso. E por fim, é um fundo, né, que historicamente tem uma alocação global e 2/3 da performance histórica vieram de ações que não são do mercado americano. Porque muitas vezes essas estratégias globais são muito concentradas em mercado americano, e não é o nosso caso, né? Historicamente, a gente teve muito mais alocado em outras coisas. Então, acho que esse é o panorama geral, né? O que é estratégia, a grande foto, né? E só para colocar, né? Acho que para quem ainda não conhece tanto esse mundo offshore, a gente, até a regulamentação que a gente segue lá fora, ela tem uma regra que é a seguinte: a gente não pode ter mais que 10% em nenhuma ação, e se a gente somar todas as empresas que têm mais de 5% da carteira, elas não podem juntas somar mais que 40% do portfólio. Ou seja, a regra que a gente segue lá fora da regulamentação exige que a gente diversifique. Então, acho que é só para deixar isso claro, bem claro para vocês, né? Legal, ficou super claro. Eu não tinha ideia dessa metodologia de estratégia. Eu acho que o pessoal acho que ainda não tem tanto contato com o termo de long and short. Se você pudesse deixar só bem no detalhe, assim, didaticamente, o que seria uma posição long and short, acho que deixaria claro para o pessoal que a gente pode ir para um lado e para o outro.
Claro, não, perfeito. Então, obrigado até, Bruno. Basicamente, se a gente pensa no fundo de ações, a gente vai pensar num fundo que vai se propor a escolher as ações que eles entendem que vão crescer em termos de receita, em termos de lucro e assim por diante. Enfim, empresas que têm bons fundamentos, empresas robustas. Quando a gente pensa, né, em fundos long and short, e nesse formato que a gente está mostrando aqui, que realmente a gente pode ficar bastante vendidos, a gente tem a preocupação aqui de fazer o quê? Não só escolher boas empresas, mas a gente está entendendo as empresas também do mercado, não só, enfim, não entendendo, perdão, a gente está buscando também procurar empresas que a gente enxerga que vão demorar muito para se adequar às mudanças que estão acontecendo no mercado, as empresas que a gente acha que vão mal mesmo, né, com maus fundamentos, que vão performar mal, e tendo essa cesta também de empresas que a gente enxerga que vão performar mal, o que a gente faz é fazer uma operação vendido nelas para que a gente ganhe dinheiro caso essas empresas caiam, né? Então, é um portfólio que ele vai buscar, basicamente, comprar ações que a gente entende que são as empresas que vão ter mais sucesso nesse nicho de infra, utilities, e também a gente vai operar vendido, né? Operar ganhando dinheiro com a queda das ações nas empresas que a gente enxerga que vão ter um fundamento pior à frente. Então, claro, né, isso eu estou falando de uma maneira bem simples, né, mas tem várias coisas que a gente faz também, né? Às vezes a gente não está só vendido numa empresa, mas a gente vende um setor específico. Então, por exemplo, né, o setor, estou só exemplificando aqui, o setor, sei lá, ligado a petróleo. Então, eu posso estar vendido em várias empresas desse nicho, se eu tivesse ali, sei lá, uma expectativa ruim para esse nicho. Então, acho que estou dando um exemplo, mas é para falar que assim, a gente tem liberdade e a gente não está dependendo só de empresas boas. Então, se tiver um monte de empresa ruim, a gente pode ganhar muito dinheiro também aqui nessa estratégia. Então, a ideia é isso, né? Talvez um exemplo para fechar aqui essa explicação, que eu sempre gostava de dar lá atrás, né? Até quando eu comecei o escritório de investimentos lá atrás, análogo a gente fazer o seguinte, né? Imagine que você tem um carro, sei lá, tem tem lá um Audi, um Audi, eu vejo o preço do Audi está, sei lá, 100 mil reais, só que eu acho que basicamente esse preço vai cair para 80 mil reais, porque, por exemplo, o dólar vai cair e isso, sei lá, em algum momento vai ser ajustado para baixo. Então, imaginem, estou dando um exemplo aqui com carro, né, para tentar ficar mais didático, mas o que vocês fariam nesse exemplo, né, que é fictício, vocês alugariam um Audi e alugando esse Audi, vocês iam vender para uma terceira pessoa. Então, vocês iam vender, por exemplo, para mim, um Audi que custava 100 mil reais. E daqui, sei lá, 6 meses, esse Audi vai estar custando 80 mil. Só que esse carro é alugado, né? Na verdade, você alugou de algum lugar e você precisa devolver esse carro. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que comprar um Audi e devolver para essa locadora aí de veículos. Né? Então, você vai ter que comprar um Audi nesse segundo momento que vai estar custando 80 mil reais e vai devolver esse carro para a locadora. Então, só lembrando, você vendeu para alguém a 100 mil e recomprou 80. Então, basicamente, essa diferença você vai ganhar de dinheiro. É um exemplo, talvez, para tentar ser mais prático. Dificilmente você vai achar um Audi na locadora, né? Eu deveria ter falado um Gol aqui, era mais fácil. Mas, enfim, acho que talvez exemplifique um pouco o que é esse short, né? O que é vendido, né? Não sei se eu fui claro aí, Bruno, se não me avisa aí Foi claro. Muito, né, das estratégias das opções mesmo, né? Exatamente essa dinâmica, né? A gente acaba ali se amarrando, né, a uma venda de algum produto, né? No momento, alugando esse produto para comprar ele mais barato no final e com a diferença a gente lucra, né? Então, é muito legal isso, é muito legal a dinâmica que um fundo long e short pode ter
e também a liberdade, né? Eu acho que alguns fundos ficam muito presos, né, na questão de estratégia e não podem se adequar da melhor forma, às vezes, num momento de decisão assim única, né? Exato, e talvez a maior dificuldade, Bruno, é que assim, é difícil você acertar realmente essas mudanças de cenário. Então, essa parte short tem sempre uma dificuldade no mercado, que é o seguinte, né? Se você imagine que uma empresa, você está errado, a empresa sobe muito. Então, o risco enfim, o céu é o limite, né? Assim, não tem, a empresa pode continuar subindo para sempre. Então, o que a gente sempre faz aqui, né, é sempre ter um stop, né, um limite ali até onde a gente pode ir. A gente é super disciplinado com isso, com essa parcela vendida, né, para a gente não ter esse problema. Mas, de fato, a gente tem uma flexibilidade excelente para a gente conseguir gerar um resultado legal para os investidores. E aqui, rapidinho falando da equipe, processo e falando da estratégia em si, uma gestora é feita de pessoas, né? Então, posso falar o que for aqui do nome, histórico, etc. Mas o que importa no final do dia são as pessoas. E aqui, se vocês olharem essa foto, a gente tem 4 pessoas principais aqui da equipe de gestão e pesquisa, que são o Joss, Neil, Jeff e Ren. São pessoas que estão aí, basicamente, há mais de 15 anos nesse mercado de utilities, nesse mercado de infraestrutura. São pessoas que conhecem de várias regiões, de vários mercados. Então, acho que para dar um exemplo mais claro, né, o Joss, aqui, que é o gestor da estratégia principal, ele já morou 5 anos em Hong Kong, visitava muito a Ásia, né, a China, nessa época, e até outros países vizinhos. Ele morou 5 anos na Europa também, trabalhando também nesse nicho de utilities aí no mercado financeiro, e está quase 20 anos no mercado americano também, né? Acho que tocando mesma coisa, né? Na experiência nessa área de utilities, infra e energias alternativas. E por que isso é importante, né? Porque se vocês pensarem aqui, a gente está focando em empresas, por exemplo, de energia elétrica, né? Empresas aí que estão criando aí fazendas de placa solar, para geração de energia solar. Então, cada lugar tem sua própria regulamentação, seu próprio governo, sua própria peculiaridade. Então, a gente tem não só o gestor, né, mas tem uma equipe que já viveu em várias regiões, conhece essas regiões, a cultura, os reguladores, as dificuldades, fala os idiomas, né? O Guangzhou, por exemplo, né? Obviamente, né? Fala mandarim aqui, mas também fala outros idiomas. A gente tem uma equipe bem diversa, né? Então a gente consegue não só entender cada lugar, mas e cada setor, né? Cada tipo de empresa naquela região, mas também a gente muitas vezes conhece as pessoas-chave, né, nessas empresas. Então, CEO, CFO das principais empresas são pessoas super próximas. Muitas vezes essas pessoas nos pedem a opinião do que a gente acha, quais seriam que ser os próximos passos. Então, aqui eu estou falando de uma equipe que conhece muito desse mercado, né, de infraestrutura, utilities e etc. Então, acho que são pessoas aí chave que têm um histórico bem aí relevante nesse nicho. Também, o que eu gostaria de enfatizar é que dentro, né, desse mundo aí de hedge funds, né, de fundos de retorno absoluto também, é um setor que é pouco explorado por outros competidores. Se a gente olhar os setores que outros fundos, outros hedge funds operam, 98% deles estão aí em setores que são, enfim, outros setores, né, setores que têm mais investidores. E no nosso setor específico ali de utilities, basicamente infra, etc., a gente tem ali mais oportunidade por isso, porque o mercado é mais ineficiente, né? Quando a gente tem menos investidores, é mais fácil a gente achar oportunidades. Então, acho que esse é um exemplo super claro para mostrar que a gente acha também esse setor super atrativo. E dito isso, para fechar aqui, para não passar muito do tempo, eu já passei bastante aqui, por fim, acho que falar da tese, que talvez seja o principal e mais legal, né? Então,
no final do dia, toda essa história que eu falei, né, de comprar o que a gente acredita que vai ser melhor e vender o que a gente, e operar vendido do que a gente entende que vai ser pior à frente, é mais focado numa tese, numa tendência que a gente enxerga que está acontecendo já e vai se intensificar, que é a transição de energia. Então, até se vocês olharem aqui nesse gráfico, tem alguns exemplos bem fáceis, né? Mas o que a gente está olhando de maneira geral é que o mundo está mudando demais nesses 3 nichos que a gente falou, de basicamente, né, um mundo mais poluente para um mundo mais eficiente e menos poluente. E as empresas que fizerem esse movimento mais rapidamente vão ser as grandes vencedoras, vão ser as empresas com maior valorização nas bolsas globais. E até, enfim, a gente, por conhecer profundamente, tem uma vantagem, né, de a gente conseguir entender aí, basicamente, enfim, ter mais proximidade com as empresas para entender o que elas estão fazendo, e até a gente julga se o CEO ou o CFO são as pessoas certas para estarem sentadas naquelas empresas. Então, acho que isso é um ponto super legal. Mas falando da tese em si, acho que para dar exemplos claros, por exemplo, na parte de geração, o mundo antigo, a gente basicamente tinha uma geração de energia por combustíveis fósseis, carvão, gás natural, energia nuclear, e hoje a gente está passando aqui para um cenário em que cada vez mais é utilizada, né, energias limpas, né, eólica, solar, hidrelétrica, obsolência aqui de combustíveis fósseis é uma coisa que está acontecendo bastante, muita gente está deixando de utilizar combustíveis fósseis, claro que é um processo, e assim, até natural, acho que a gente fala da ótica de poluir, mas se a gente pensar, por exemplo, uma geração de energia nuclear, é muito mais arriscado, né? É um business muito mais arriscado, pode explodir, né? Pode ser um próximo Chernobyl, então sempre tem esse risco. E quando a gente olha empresas, por exemplo, como a de, sei lá, geração de energia solar, é uma fazenda com placas solares, que é muito menos arriscado, né, do que uma geração de energia nuclear. Na fazenda solar, basicamente a gente tem um monte de placa, a gente vai ter pessoas que precisam fazer manutenção, uma segurança, né, para ninguém roubar a placa solar, né? Mas no final do dia é muito mais seguro do que às vezes o que a gente tem nesse mundo passado que a gente chama aqui de energias mais antigas. Então essa migração está acontecendo muito mais rápido do que a gente imagina. Europa é talvez um dos principais aí, enfim, um dos principais dessa tendência, um dos que estão à frente, precursores. Mas o mercado americano também agora cada vez mais tem investido nisso, né? Até com esses pacotes que a gente tem sido aí vem acompanhando, que vem sendo discutido, é um pacote que vai também dar subsídios para essa área de infra e de utilities como um todo, né? Então, esse movimento deve acontecer. Dando só mais 2 exemplos aqui, o de transmissão, talvez seja uma coisa menos conhecida pelo pessoal, né? Mas acho que, além de precisar repor os cabos de cobre, outros tipos de cabo aí mais antigo, infraestrutura mais antigas, tem toda ali uma série de mudanças que a gente entende que vão trazer mais eficiência aí para esse nicho de distribuição e transmissão e distribuição, e que já estão acontecendo, e também vai ser escoado muito dinheiro para isso. Por quê? Para a energia aqui nova, que é eólica, solar, chegar para o consumidor final, tem que ser através dessa transmissão e distribuição. Acho que qualquer tipo de energia, na verdade, precisa desse ponto B aqui para chegar, né, no consumidor final. Então, esse também é um nicho que a gente entende que vai se desenvolver mais. E, por fim, acho que falar aqui da demanda, que talvez seja mais legal, o que a gente, enfim, acha mais fácil, o pessoal mais gosta de falar também, até comentando aqui, o que é demanda aqui no caso? A gente está falando de algumas mudanças. Então, por exemplo, motores de combustão interna, a gente está falando de, por exemplo, aqui, carros de combustíveis fósseis migrando para veículos elétricos. Estamos falando também aqui, às vezes, uma fábrica de produção de aço, por exemplo, que vai passar a usar uma energia mais limpa no futuro, que provavelmente vai ser o hidrogênio, que é o tipo de energia que conseguiria
enfim, atingir o que esse tipo de indústria precisa. A gente, além disso, né, a gente tem, por exemplo, na parte de infraestrutura, a gente também tem empresas que vão se beneficiar com isso. Então, por exemplo, na Califórnia, que talvez é onde tem ali maior concentração de bilionários por metro quadrado, e tem muita gente com carro elétrico, às vezes as pessoas esperam horas para conseguir fazer aí a recarga do seu carro elétrico. Então, é necessário investir muito dinheiro nesses postos aí, nesses postos de recarga de carros, né? Então, é um nicho que obrigatoriamente vai ter que crescer, é um nicho que tem investimento não só da empresa, mas subsídio do governo, porque o governo sabe que isso é extremamente necessário, a empresa não consegue crescer sozinha, então tem aí um boost a mais por isso. E claro, né, acho que disso tudo que eu estou falando, eu queria que ficasse claro também para vocês que a ideia aqui não é que a gente vai comprar empresas do lado de energias renováveis ou empresas aqui que operam infraestrutura para fazer postos de recarga de carros elétricos e vender, né, ficar vendido nessas empresas aqui que são poluentes, né, enfim, geração de energia mais suja. Na realidade, a gente está buscando empresas que estão fazendo essa migração, basicamente passando de mais rápido de um cenário em que tem uma geração de energia, distribuição, enfim, também mais sujas para algo mais limpo. Então, esse processo a gente entende que vai ser o que vai gerar o valor para a acionista final. Quem fizer isso mais rápido vai, obviamente, né, ficar à frente. Então, a gente está buscando esse tipo de empresa para compor a carteira aqui do fundo da Electron. Então, acho que, de maneira geral, o que a gente está buscando é realmente se aproveitar dessa mudança que está acontecendo no mundo e basicamente, não só mercado americano, Europa, mas aqui também, né, acho que a América Latina também, isso deve se intensificar. A gente, na parte renovável, a gente também já é forte, né, no Nordeste, mas também acho que, eventualmente, essa parte de veículos elétricos também deve chegar aqui, né? Apesar de atrasado. Mas acho que, dito isso, né, acho que é uma estratégia que a gente gosta bastante porque ela é diferente de tudo que a gente achou aqui no mercado brasileiro. Basicamente, aí, a gente não viu nenhum fundo long e short quase no âmbito internacional e também nesse nicho de infraestrutura e utilities. É uma estratégia muito descorrelacionada com o que vocês vão achar aqui no Brasil, em qualquer coisa, e mercado lá fora. E também acho que pensando à frente, né, acho que até como investidores, só falando, esse fundo está disponível na XP com exclusividade para a XP, nas versões com hedge e sem hedge, né, com variação cambial e sem variação cambial. Então, acho que assim, é um pouco isso, né? Acabei me estendendo um pouco aqui no horário, mas achei que seria legal, acho que, explicar um pouco melhor para vocês o que é essa estratégia, e eu acho que ela faz super sentido numa construção de portfólio que vocês estão fazendo aí. Luiz, acho que ficou mega claro sobre como que é o funcionamento, a alocação, a divisão mesmo desse fundo. Confesso que foi a melhor explicação de um fundo, de um produto financeiro que eu já tive. Então, é muito, muito interessante, acho que, entender, né, a cabeça não só do gestor, mas da tese que foi fundamentada, né, junto da equipe, o foco, quais empresas vocês olham, quais setores, qual é a visão do futuro também. É um fundo muito atualizado, né, que vem aí já há um tempo performando, mas é muito atualizado com os parâmetros mundiais, né, de sustentabilidade, de governança, né, toda a questão do ESG mesmo. E investindo no que realmente faz as coisas funcionar, né, que é infraestrutura, enfim, e até indo para o varejo ali no final e tudo mais. Então, eu acho que ficou mega claro, acho que o pessoal super tirou proveito, entendeu a estratégia, vai levar muito disso em conta para a escolha desse ativo dentro da carteira deles. E até assim, para dar uma fechada na ideia, né, uma finalizada, se alguém, né, do nosso challenge fosse explicar a estratégia desse fundo para a gente, e para embasar a tese dele, o que não deveria faltar dentro dessa explicação? O que você julga mais impactante para
julgar esse fundo uma boa escolha? Eu diria que esse fundo, Bruno, ele é um fundo independente do que você vai ter na carteira, ele é feito para ele performar bem em qualquer cenário. Então, ele tem bastante flexibilidade. Então, se o mercado americano cair, se o mercado europeu cair, se a China continuar, enfim, tendo ingerência em vários setores e grandes empresas, acho que, independente de todo esse cenário, a gente consegue encontrar empresas que, basicamente, vão performar bem, a gente consegue entregar um resultado interessante em vários cenários. Claro que isso é a nossa habilidade passada, né? Não dá para, obviamente, né, afirmar isso, mas a gente, diferente de outros fundos que são só comprados, acho que a diferença é que a gente tem essa flexibilidade de estar apostando em coisas que vão piorar, em coisas diferentes. E dito isso, eu acho que pensando assim, no que não pode faltar é que provavelmente, né, como aí vocês estão olhando bastante também gestores locais, os gestores locais estão fazendo o quê? Né? Estão alocando sei lá, em renda variável no mundo brasileiro aqui, que é limitado, né, em termos ali de empresas, e os multimercados, em grande parte, vão estar ali basicamente operando juros, renda variável também local, um pouco ali de mercado internacional, mas pouquíssimo ali, mais ali passivamente, moedas, né? Mas, e aí eu te falo, moedas, e aí por conhecimento, né? Pouquíssimos gestores têm aí uma performance consistente na parte de moedas, né? Então, no final do dia, vai ficar muito em juros, operando ali bolsa local, enfim, fatores de risco local, né? Riscos locais. E aqui o que eu acho é que, assim, independente se vocês colocassem um fundo com ou sem o hedge cambial, ele é um fundo que não tem absolutamente nada a ver com o que acontece aqui no mercado local. Então, acho que é um fundo diferente e de uma boutique, né? Acho que pensando, eu poderia ter trazido aqui qualquer fundo, qualquer uma das 300 estratégias que a gente tem. Eu escolhi trazer um fundo que não é do nosso grupo, mas que a gente distribui, porque eu acho que pensando aí no cenário de inflação maior também, no cenário à frente que a gente tem, é o fundo que tem mais aí potencial de gerar resultado nesse cenário mais difícil que a gente vai ter que navegar à frente. Né? Então, é um pouco isso, né? Uma resposta longa, mas talvez isso seja o que o pessoal tem que ficar em mente. Né? Baixa correlação com o mercado local, um potencial de retorno interessante e adequado para o cenário prospectivo aí. Perfeito, Luiz. Ficou super claro. Tenho certeza que todo mundo aproveitou bastante aqui a nossa conversa. As perguntas do chat eu acabei já mandando aqui no meio, já conversando com você, então eu acho que a gente já se encaminha aí para finalizar a nossa conversa. Eu queria agradecer muito você, em nome de toda a Liga do Mercado Financeiro da Escola de Engenharia de Lorena, da USP. É um prazer enorme ter você representando, né, esse grande grupo que é a Franklin. Acredito que seja aí uma potência, né, nesse mundo no mercado financeiro que a gente sempre almejou muito conversar, né, e ter essa troca de informações, troca de ideias bem próxima. Então, a gente aqui como liga e como parte do challenge também, ficamos muito felizes aí com a participação. Muito obrigado, Luiz. Legal, Bruno. Eu que agradeço o convite. Se pudesse dar uma mensagem final, até deixar uma sementinha aqui plantada, né, que é importante. Claro. Diria assim, acho que hoje a gente tem oportunidades em vários segmentos, mas acho que o mercado financeiro precisa de pessoas boas. A gente, obviamente, também está super interessado em estar mais próximo de vocês. A gente quer, enfim, que esse nicho, não só de exterior, tá, mas aqui, como esse foi o foco, a gente quer que isso se desenvolva cada vez mais no Brasil. A gente vai precisar de gente boa para tocar isso. Então, obviamente, né, também tendo pessoas aí interessadas em trabalhar com a gente, sempre mantém a gente atualizado, que a gente quer pessoas muito boas e principalmente interessadas, né, Bruno? Porque às vezes, sei lá, eu falei lá Black Litterman, eu falei de coisas que talvez as pessoas não tenham ouvido falar, mas o que a gente está dizendo a gente quer pessoas interessadas, a gente se propõe a ensinar se você tiver interesse. Então, claro, fiquem próximos da gente
E como investidores, diversifiquem mais também, não fiquem só no mercado brasileiro. Se vocês olharem qualquer investidor internacional, a alocação, por exemplo, dos fundos soberanos em Brasil vai de 1% a 3%. Assim, é muito pequeno, e quando a gente olha outros mercados desenvolvidos, a alocação é muito maior, de 20%, 40%, 50% ali em renda variável, Estados Unidos, por exemplo, e Europa, etc., também é relevante. Então, acho que estejam também investidos em outros lugares, fiquem longe do que a gente chama de viés doméstico, né, o home bias, porque preservação de patrimônio também é importante. Aqui a gente tem oportunidades interessantes no Brasil também, mas lembre-se de investir uma parte do capital também fora do Brasil, que acho que é super relevante para vocês também aí, ganharem dinheiro no futuro. Perfeito, Luiz. Muito obrigado por toda a aula que você passou para a gente, a extrema clareza e acho que sim, a gente ficaria aqui horas e horas conversando e a gente gosta muito, né, de ter esse contato, aprender cada vez mais, cada um explica de uma forma diferente, um fundo com estratégias diferentes, então a gente agradece profundamente, agradeço a todo mundo da live também que participou, que está participando ao longo dessa semana aí do Challenge. Espero que vocês tenham gostado bastante. Com certeza aprenderam como que funciona um pouquinho da Franklin Templeton e especialmente o fundo Electron. Então, eu queria agradecer todo mundo e, Luiz, muito obrigado. Espero que tenhamos aí novas oportunidades de conversar. Com certeza, as portas são abertas aí, Bruno, mas obrigado e ótima noite para vocês aí, pessoal. Beleza, Luiz. Obrigado. Vou encerrar aqui a live. Beleza?